Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Diário do Diretor. Este é um espaço criado para compartilhar os bastidores reais do processo criativo, os roteiros em desenvolvimento, os desafios encontrados ao longo do caminho, as decisões narrativas e as mudanças de percurso de tudo aquilo que normalmente acontece longe dos olhos do público. Ao longo desta temporada, vou abrir um pouco das portas da criação e mostrar como ideias se transformam em projetos, cenas e histórias. E para começar nossa jornada, vamos responder a uma pergunta fundamental. Por que criar o Diário do Diretor? Qual a importância de registrar processos, compartilhar experiências e conversar sobre o audiovisual além da superfície? Então, vamos começar. Elegante em cada detalhe. Bom, para quem está ouvindo a gente agora, imaginem o seguinte cenário: dezenas de horas de trabalho investidas, o orçamento de processamento de imagem tipo estourado, a equipe técnica inteira focada naquela cena mais dramática de um roteiro. O clássico momento de tensão no estúdio. Exato. E a iluminação tá com um tom melancólico perfeito, sabe? A textura da pele dos personagens parece super real, até os poros. O cenário lá no fundo é de uma riqueza de detalhes assim absurda. Tudo pronto para ser a cena do ano. Pois é. Mas aí, quando damos o play e a cena roda, o momento inteiro simplesmente morre. O drama evapora. E por quê? Porque bem no ápice da tensão, em vez de um olhar profundo, super conectado, os dois protagonistas estão encarando fixamente a orelha um do outro. Nossa, isso quebra qualquer imersão. Sim, é uma falha minúscula, né, na geometria do olhar, mas que transforma um drama super denso numa comédia não intencional. A ilusão da simplicidade no audiovisual esconde muito isso. E esse é o tipo de frustração que, não costuma aparecer naqueles relatórios de inovação ou nos vídeos de bastidores hipereditados que a gente vê por aí. A estética final sempre passa a sensação de que todas as peças simplesmente, se encaixaram por gravidade. Não passe de mágica. Certo, vamos desdobrar isso, porque essa é a premissa central da nossa imersão de hoje. Vamos dar um passo atrás e olhar para as engrenagens cruas da criação audiovisual. É como um iceberg, né? O que o público vê é só pontinha polida, mas a verdadeira sustentação é invisível, pesada e, cheia de atritos. Com certeza. E o nosso mapa para essa exploração é bem específico hoje, né? Sim, nós vamos nos basear nas anotações detalhadas de O Diário do Diretor 1, que foi escrito por Edio Queiroz. A missão aqui não é celebrar o glamour de uma obra finalizada. Longe disso. É sobre os erros e acertos. Exatamente. Nós vamos destrinchar as tentativas frustradas, os limites da tecnologia e aquelas decisões nuas e cruas que de fato tiram uma história do papel. É fascinante notar que, logo de cara, o material aponta para um nível altíssimo de transparência. Os roteiros desse projeto específico já estão abertos ao público em vários idiomas no blog oficial. O que já é bem raro na indústria. Muito raro. Mas olha, o que mais me chamou a atenção não foi a transparência do texto em si, e sim uma escolha tecnológica que parece desafiar totalmente a lógica atual do mercado. A questão da renderização, certo? Isso. Em plena era da geração de imagens sintéticas, a fundação visual da obra deles está fincada na renderização 3D tradicional. E aí eu fico me perguntando por que ignorar o que parece ser a ferramenta mais rápida do momento. Bom, se conectarmos isso a um panorama maior, a gente entende que essa escolha está fundamentada em algo que muitas vezes é ignorado na euforia das novas tecnologias, que é, no caso, a sobrevivência a longo prazo da obra. Como assim sobrevivência? É que se olharmos para o panorama estrutural, a escolha pelo 3D tradicional, combinada com aquelas ferramentas já consolidadas, não é um capricho estético. É, na verdade, um mecanismo de defesa. Ah, entendi. Porque ter uma arte deslumbrante não serve para absolutamente nada se o estúdio não tiver segurança jurídica sobre aquilo que ele acabou de criar. O modelo de renderização tradicional garante que toda a produção opere estritamente dentro de licenciamentos muito claros. Adequados para o uso comercial, né? Exato. E isso toca no centro de um debate atual muito forte sobre direitos autorais de imagens geradas artificialmente. É a base do ecossistema deles.
Mas espera aí, fazendo de advogada do diabo aqui um pouquinho. A proteção jurídica garante que o estúdio não tome um processo, concordo. Mas e do lado de dentro da tela? Estúdios assumem riscos financeiros enormes o tempo todo se o retorno artístico for gigante, sabe? Sim. Então, com tanta tecnologia nova surgindo todos os dias, se essas ferramentas novas conseguem entregar um visual muito superior e mais rico, o público não daria a mínima para as questões contratuais de bastidor, o que realmente impediu o uso prático dessas novas tecnologias na linha de frente criativa. Isso não seria nadar contra a correnteza da inovação? Seria só medo de advogado? Não, o problema aí é puramente técnico e narrativo. E a resposta para sua pergunta nos leva direto de volta àquele seu cenário inicial dos personagens olhando para o nada. Ah, o cruzamento de olhares. Isso. O diretor relata justamente testes exaustivos que eles fizeram com sistemas baseados em inteligência artificial. A promessa era elevar o nível visual a um patamar cinematográfico com uma fração do esforço. Todo mundo quer isso hoje em dia, né? Pois é. Só que, na prática, eles esbarraram numa limitação colossal da máquina. A incapacidade de manter a geometria relacional. Os olhares simplesmente não se cruzavam. Mas peraí, a tecnologia não está avançando numa velocidade absurda? A gente vê atualizações semanais corrigindo, mãos com 6 dedos ou aquelas texturas derretidas no fundo da imagem. Não seria apenas uma questão de ter um pouco mais de paciência? Esperar a IA aprender a cruzar olhares. Esperar alguns meses em vez de regredir para a lentidão do 3D tradicional. O buraco é mais embaixo, porque a diferença entre os dois métodos não é só de polimento visual, sabe? É conceitual. A gente precisa entender como essas imagens são construídas na base. Tá, me explica isso. Bom, no 3D tradicional, você trabalha com um espaço tridimensional real ali dentro do computador. Tem os eixos X, Y e Z. O personagem tem um esqueleto digital estruturado, que o pessoal chama de rig. A estrutura física dele. Exatamente. Então, se a cena exige que o personagem A olhe direto para os olhos do personagem B, basta você calcular a distância e traçar uma linha reta matemática entre a pupila de um e o rosto do outro. É absoluto, não tem erro. Certo. Já as ferramentas de IA generativa, em sua grande maioria, elas não entendem o que é um ambiente tridimensional. Elas não compreendem física real. E então elas trabalham apenas com adivinhação de pixels, é isso? Exato. Elas operam num espaço latente. A máquina tenta prever qual é a cor mais provável para o pixel ali do lado, baseada em, milhões de imagens de treinamento. Ela não sabe que existe uma câmera apontada para 2 atores simulados num cenário. Nossa, faz todo sentido. Por isso que, quando o prompt pede uma conversa dramática com contato visual intenso, a máquina gera 2 rostos super realistas, super bonitos, mas os olhos acabam apontando para ângulos vagamente aleatórios. Porque falta aquela ancoragem matemática do espaço físico. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque isso destrói a base da atuação. Isso me faz pensar na dinâmica de um palco de teatro, sabe? Como assim? É tipo montar a peça mais cara do mundo. Aquele cenário irretocável, os figurinos pesando quilos de veludo real, uma iluminação que desenha perfeitamente a silhueta dos atores. Mas aí, quando o diálogo dramático começa, um ator recita as falas dele olhando para o teto e o outro encara o próprio sapato. Sim, a comunicação emocional falha na hora. Fica ridículo, a cena perde completamente a força, por mais brilhante que seja a iluminação. E é uma dinâmica que escancara a hierarquia de uma narrativa visual. Porque a definição básica da construção de um personagem dita que emoções, expressões, movimentos e até o eixo da câmera existem para servir a um único mestre, que é a história. A lógica tem que vir antes da tecnologia. A história sempre em primeiro lugar. Sempre. Um sorriso num cenário de velório não faz o menor sentido sem uma justificativa clara no texto. Se a intenção dramática se perde, não tem pós-processamento que salve a cena. No método tradicional, você vai lá, corrige a posição da câmera e o eixo do olho. E com IA? Com a IA, você tem que reescrever prompts gigantescos, fazer múltiplos ajustes e torcer para o ruído aleatório da máquina acertar a mosca. O que, segundo as notas do diário, se provou um esforço bem inglório. E o material nos traz um exemplo prático bem nítido dessa frustração, né? O estudo de caso do Roberto. Ah, sim. O caso do Roberto é clássico. Pelos relatos lá do Diário do Diretor 1, eles tentaram aplicar esse fluxo de trabalho com IA
no primeiro ato da cena 1 de um projeto chamado Um Dia por Vez. O objetivo era testar os limites reais da inteligência artificial para dar expressividade ao personagem, o Roberto. Eu imagino que eles esperavam, apertar alguns botões e ter uma performance digna de Oscar em 5 minutos. A expectativa era essa. Mas a realidade foi assim, um buraco negro de recursos e tempo. O diretor descreve horas e horas de trabalho queimadas em tentativas sucessivas, iterando comandos o tempo todo para um único quadro. Nossa, muito tempo de processamento. Demais. E o mais revelador é que mesmo depois de gastar toda essa energia e mesmo alcançando imagens com um fotorrealismo inegável, a carga dramática que o texto exigia continuava ausente. Eu confesso que fico impressionada com a teimosia deles em tentar fazer dar certo, sabe? Bateram muito na tecla. Mas, no fim das contas, se a imagem estava hiperrealista, por que eles descartaram? Não dava para compensar a falta de emoção visual com o texto do roteiro em si? Ou, sei lá, colocar um bom trabalho de voz por cima, como muleta? Então, esse é um erro clássico de direção que eles evitaram magistralmente. O diretor chegou à conclusão de que uma imagem, por mais perfeita que seja esteticamente, ela falha miseravelmente se passar a competir com o texto, em vez de fortalecê-lo. Ah, entendi. A imagem não existe para ser um quadro estático pendurado numa galeria. Ela tem que traduzir uma ação específica e ser decodificada imediatamente por quem assiste. Se o roteiro exige angústia silenciosa e o personagem gerado apresenta apenas um olhar plácido e bem iluminado, a pessoa que está assistindo recebe sinais totalmente trocados. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Uma jovem senhora. Chegamos ao final da primeira parte deste episódio. Até aqui, compartilhei um pouco do que estamos construindo, dos desafios encontrados durante o desenvolvimento dos projetos e reflexões que surgem quando colocamos a narrativa em primeiro lugar. Mas ainda há muito para conversar. Na próxima parte, vamos entrar diretamente dentro de uma cena específica, analisar decisões criativas, observar mudanças realizadas durante a produção e discutir algumas conclusões importantes que surgiram ao longo desse processo. Obrigado pela companhia até aqui. Nos vemos na continuação de O Diário do Diretor.